Paz do Senhor seja com todos. Nós damos início ao nosso culto em nome de Jesus, nosso culto de sábado, mais um culto, momento de live, momento que nós temos aqui para nos reunirmos. Agradecemos desde já a todos que estão participando, os nossos companheiros, nossos irmãos e também aos nossos visitantes, né? Que Deus abençoe a cada um. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui em João, capítulo 17, dos versículos 12 até o 17. Versículo 12 até o 17. Diz assim: Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Amém? Glória a Deus. Neste momento vamos pedir a presença do nosso Senhor Jesus neste culto, que também Ele possa daqui a pouco, com a palavra que o nosso pastor Geraldino vai trazer hoje, possamos receber esta palavra e colocá-la no nosso coração, na nossa mente. Amém? Santo Senhor Deus, Jesus, eterno Pai, Senhor nós te Jesus, rendemos nós te glórias e glorificamos, louvores, Senhor, e Senhor, bendizemos te seu santo nome, glorificamos, Senhor. rendemos, Sabemos Senhor que Tu Jesus, está toda conosco, adoração e Senhor, a tua exaltação misericórdia que te é para devido, sempre, Pai. Senhor Jesus. E pedimos Obrigado a ti, por Senhor, tudo, Senhor. Neste que momento, se faça Senhor, estamos presente em cada reunidos lar, aqui em em cada Teu nome, coração, Senhor, para Te que o glorificar, Espírito Santo para um possa momento de falar celebração, em cada Senhor, de louvor vida, e em adoração cada a Ti, coração Senhor nesta Jesus. manhã, Senhor, Ó Pai, que que esta possamos abrir nossa celebração mente, o possa nosso coração a Ti, a Tua palavra, ser Senhor, a levada palavra a que Ti, Senhor Jesus, será como incenso dada aqui no suave a momento Ti, dos meu Deus, louvores, Senhor. e que E Tu também possa te receber pedimos, toda a nossa Senhor, adoração a em Tua nome de presença, Jesus. Senhor, que a Perdoa Tua nossos palavra, Senhor pecados, Senhor Jesus, Jesus, tenha seja colocado no misericórdia de nosso nós. coração no Nós momento da pedimos, ó mensagem com o Pai, nosso que pastor Tu Geraldino, possa Senhor usar do Teu Jesus. servo Abençoa conforme Tu ele, queres, Senhor Senhor Jesus, que ele para possa que trazer uma palavra, Ele Senhor Jesus, transmita aquilo que Tu edificante, quer falar Senhor, com a Tua que igreja, nos Pai, em nome constrói, de Senhor Jesus. Jesus. Unge os Nós te nossos lábios, louvamos, Senhor Senhor Jesus, para entoar a Jesus. Ti Nós te o honramos perfeito por louvor tudo, Senhor e toda Jesus. Desde adoração já te em nome de agradecemos por Jesus. tudo, em Abençoa nome todos de os teus Jesus. servos. Amém, Amém, Senhor. Jesus. Vamos louvar com alegria nesta manhã, que vocês possam também, junto conosco, entoar a Deus toda a adoração e todo o louvor. E nós vamos iniciar hoje com o hino 296, Crer e Observar. Em Jesus confia, sua lei observar.
Deus. Amém. Glória a Deus. Celebramos ao Senhor Jesus. Vamos agora para o próximo louvor, que diz glória para sempre. É um louvor que nós cantávamos antigamente, né? Um louvor muito bonito. Possamos cantar todos juntos, né? E glorificar o nosso Deus, porque Ele é o nosso Deus, Ele merece toda a glória e todo o louvor. Amém. Vocês vão lembrar desse louvor. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é
Amém. Glória a Deus. O próximo louvor agora é dobrado de júbilo. É o número 121, Minha Esperança. Devemos colocar sempre a nossa esperança em Cristo, a nossa fé em Cristo, pois Ele sabe de todas as coisas, Ele tudo pode, Ele tudo faz. Então, quem tem inteligência e quem sabe sempre deve pôr a sua fé e a sua esperança em Cristo. Amém? Então, vamos louvar ao Senhor Jesus. Minha esperança. Seja bem-vinda, Vânia Gonçalves, obrigada por sua presença aqui. A noite está desejando boas-vindas para elas, então vamos também desejar. Aline, minha concunha, seja bem-vinda. Eunice Cunha também está por aí. Sejam todos bem-vindos, eles estão assistindo. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um nesta manhã. E nós desejamos um feliz sábado a todos. E vamos continuar louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Esse próximo louvor fala sobre o anseio, né, de estarmos reunidos com o nosso Deus lá no céu, sobre como vai ser lá no céu, como que vai ser na nova terra, né? E que lá nós vamos louvar o nosso Deus sempre. Lá na Nova Jerusalém, né? Eu vou cantar o louvor à Cidade Santa. Esse eu acho que é o 351 do nosso brado, mas eu vou cantar numa versão do Gessé. Um abraço aí pra Aline, fala pro Rafael ouvir que ele gosta muito dessa música. Não repare, esse hino é muito difícil, tá? A gente saiu ontem, vamos ver se a gente consegue cantar ele, é bem difícil. Amém, nós vamos conseguir. Introdução. Senhor Jesus, e que possamos sempre almejar a vida do Senhor Jesus, é o desejo de todo cristão, e que possamos sempre, irmãos, ter esse desejo no nosso coração de pedir que o Senhor Jesus volte logo para buscar a sua igreja. Enquanto isso, nós louvamos como diz esse hino. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias e honra ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Ele para todos sempre. É o que nós precisamos sempre fazer aqui na terra, render ao Senhor Jesus
todo louvor, toda adoração. E esta música é o que diz, né? A Nova Jerusalém nos espera, nos aguarda, e então é o que almeja todo cristão, e possamos em nosso coração o adorar e o bendizer. Amém. Eu nem sei mais o que eu estou falando. Vamos agora para o último louvor desta manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Ele. E agora o último louvor é louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor porque Ele é santo para todo sempre. E não devemos, irmãos, jamais deixar de entoar a Deus toda a honra, toda a glória. E nós pedimos que, assim que acabar essa live, possamos nos alimentar da palavra de Deus também com o pastor Geraldino. Nós estamos impossibilitados e isolados de louvar ao Senhor, de celebrarmos lá na congregação, mas nós temos a nossa ferramenta, que é a internet, que é um celular, que é um culto ao vivo, mas o Espírito Santo está presente em cada lar, e nós agradecemos a Deus por ter deixado o Consolador dele conosco. Então, glórias ao Senhor Jesus por tudo isso. Amém? Louvamos ao Senhor. Adoro.
Deus, chegamos ao fim da nossa celebração nesta manhã. Agradecemos a todos pela presença, agradecemos a todos por estar presentes conosco nesta manhã, o adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora a live da Palavra de Deus com o pastor Geraldino. O tema é Igreja, a verdade versus mundo líquido. Então, que você possa agora se alimentar também da Palavra de Deus. O Espírito Santo já falou no nosso coração, já nos visitou. Glória a Deus por isso. Então, vamos ouvir agora a Palavra de Deus. Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos ler aqui o trecho que está registrado, dois trechos na verdade. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. E 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 6. Leiamos em nome de Jesus. Assim diz a palavra de Deus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O segundo texto de Coríntios diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, a qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Nesse momento convido você para juntamente comigo orar. O tema da nossa mensagem de hoje será a igreja, a verdade versus mundo líquido. Então nós vamos refletir sobre isso e eu convido você a estar atento sobre esta palavra, para que nós possamos, de fato, compreender que a igreja é o fruto da verdade, fundamentada na verdade. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós cremos e confiamos plenamente no Senhor e na Tua palavra. Por isso oramos, ó Deus, para que esta palavra surta os efeitos necessários na vida de cada espectador, Senhor, de cada internauta, que eles possam, meu Deus, ser tocados, impactados e convencidos pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, meu Deus, se apresentar poderosamente, fazendo a mudança e a transformação que cada vida precisa. Nos ajude, ó Deus, na proclamação e na exposição desta palavra. Conceda-nos lucidez, conceda-nos capacidade de comunicação clara, para que todos possam entender a Tua palavra. Eu oro confiado no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Nós estamos imensamente felizes por mais um sábado aqui para compartilhar a palavra de Deus, mais um momento para nós refletirmos sobre a igreja e também refletirmos sobre o momento e o contexto em que nós vivemos. Antes de nós entrarmos na palavra, a nossa sociedade ela é influenciada por dois conceitos filosóficos, ou por vários conceitos filosóficos, que na verdade ela começou a sofrer os impactos no século XVIII, com um movimento intelectual caracterizado pela centralidade da ciência e da racionalidade crítica. Era um questionamento filosófico em que implicava na recusa de todas as formas de dogmatismo, especificamente das doutrinas políticas e religiosas tradicionais. Ou seja, segundo essa filosofia, eles trariam luzes, ilustração, esclarecimento, seria o século das luzes. No conceito desses filósofos, desse movimento, a igreja desapareceria, a fé seria questionada, e eles então anularia toda a forma de fé, toda a forma de questionamento, e tudo seria válido pela comprovação da ciência, ou seja, a razão prevaleceria a fé. Então este foi um movimento muito forte e nós, até nos dias de hoje, sofremos influências desse movimento. Jamais agora, um pouco para frente, surgiu o termo modernidade líquida,
É um termo cunhado pelo filósofo Zygmunt Bauman para definir o mundo globalizado. Ele trabalha que a liquidez ou volatilidade seriam características que desorganizariam todas as esferas da vida social, como o amor, a cultura, o trabalho, tal como nós conhecíamos até o momento. Então, na modernidade líquida, o indivíduo é que molda a sociedade, a sua personalidade, ou seja, a sociedade ela não influencia. Normalmente, o princípio é esse, que o homem é o meio, é o fruto do meio. Agora, esse homem, esse indivíduo, ele possui características, a sua personalidade que molda a sociedade e não a sociedade molda a sua personalidade. Primeiro, sem parâmetro da modernidade sólida, o indivíduo será definido pelo seu estilo de vida, por aquilo que ele consome e o modo que consome. Segundo, na modernidade líquida, há sempre movimentação. As pessoas agora se deslocam mais facilmente e podem viver em vários lugares do mundo, sempre quando têm recursos para tal. Em terceiro lugar, a competição econômica, que faz os salários diminuírem e os trabalhadores perderem a segurança do emprego. Na modernidade líquida, já não é mais possível trabalhar toda a vida na mesma empresa. Assim, a modernidade líquida é fluida, está em movimento e é imprevisível. Ou seja, isto abre um novo paradigma, pois é preciso pensar a sociedade em termos fluidos de processo e não mais em termos de blocos. Então, nesse contexto, todas as coisas, todas as relações do ser humano, ela é a partir do desejo, da vontade do ser humano, a partir daquilo que ele deseja. Eu desejo tal coisa, eu quero tal coisa, então eu não preciso mais me parametrizar por padrões, por estilos ou por formas estabelecidas pela sociedade ou já estabelecidas anteriormente. Então cada um começa a construir a sua própria maneira de pensar. E esta filosofia, ela tem influenciado diversas áreas da vida do ser humano, de tal forma que hoje os padrões estabelecidos pela sociedade, aquilo que para nós até agora era verdade, passa a ser questionado. Como as pessoas elas não acreditam numa verdade absoluta, elas então começam a construir verdades a partir de si. Então nós vivemos num mundo também que é chamado o mundo da pós-verdade. O mundo onde as pessoas constroem a sua própria verdade. Eles não têm um parâmetro de verdade. Então, diante disso é que nós vemos tantas confusões, tantas discussões, tantos questionamentos, tantos movimentos, tantos projetos de leis e tantas coisas para dar condições para esse homem atender a esta visão filosófica, a esse pensamento filosófico. Mas a pergunta que fazemos é essa: será que este é o propósito de Deus? Será que esta é a filosofia estabelecida pelo próprio Deus? A bem da verdade, todos esses conceitos, todas estas teorias, elas foram construídas pelo homem e ela tinha como principal objetivo, ou tem como principal objetivo, afastar o homem de Deus. No período do iluminismo, chegaram a anunciar a morte de Deus, chegaram a anunciar que Deus desapareceria da mente do ser humano, que este não mais acreditaria em Deus. Diante disso, nós precisamos entender que Deus, ele é a verdade. Jesus Cristo, ele se apresentou da seguinte forma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus Cristo, ele se descreve como sendo a verdade. Então a essência da verdade é Deus. A essência da verdade é Jesus Cristo. E a igreja, ela é o produto da verdade. Ou seja, Deus fez aliança com Abraão lá em Gênesis 3, versículo 15, ou melhor, com Adão, em Gênesis 3, versículo 15, e ele confirmou isto a Abraão e a seus descendentes, e ele reafirmou isso várias vezes no decorrer da história de Israel e cumpriu esta promessa ou esta aliança em Cristo. Ou seja, a fidelidade de Deus em cumprir a aliança é o fundamento da igreja. Nós existimos como povo do Senhor porque Deus é fiel em seus desígnios que não podem ser frustrados. Em sua forma neotestamentária,
a igreja teve origem no dia do Pentecoste com o derramamento do Espírito Santo, que é nada mais, nada menos do que resultado da promessa de Deus, quando nós lemos lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, quando Deus disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então ali começa a ação e a construção desta igreja, que é resultado da verdade, que é resultado da ação de Deus, da ação do próprio Deus. Outra coisa que nós precisamos observar, que a igreja ela é gerada pela palavra da verdade. A igreja não é resultado de conceitos humanos, de conceitos filosóficos, ela não depende desses conceitos para ela ser igreja. Aliás, a igreja ela trabalha na contramão de tudo isso, porque a igreja ela foi gerada pela palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, que nós fomos selados pelo Espírito Santo depois que nós cremos na palavra da verdade, que é o evangelho da salvação. Efésios 1, versículo 13. Então Paulo, ele associa a fé diretamente à pregação e afirma que a fé vem pela pregação. Romanos 10, versículo 13 a 17. Outra questão importante é que nós precisamos entender que quem aplica ao coração dos crentes a palavra da verdade é o Espírito Santo. Então nós, como igreja de Deus, como servos de Deus, nós não buscamos a verdade em pensamentos humanos, em filosofias, em teorias construídas pelo homem, mas nós buscamos esta verdade na palavra de Deus, e quem aplica esta palavra da verdade em nós é o Espírito Santo, conforme Jesus Cristo disse em João 14, versículos 16 e 17, e 1 João 5, versículo 6. Ou seja, é Ele que nos chama a fé mediante a pregação do Evangelho e aplica à nossa vida a mensagem que nos ensina a respeito de Cristo e da salvação. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O homem, por mais perverso que ele tenha, ou seja, todos esses conceitos, todas essas filosofias que nós citamos agora anteriormente, é resultado de um coração corrompido, de um coração afastado de Deus, de um coração que não compreende Deus, de um coração que ainda não é regenerado, de um coração que ainda não foi alcançado pela graça de Deus, que ainda não foi transformado. E quando nós somos alcançados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos sensíveis espiritualmente à mensagem graciosa de Deus, e ela nos chama de modo eficaz à salvação e também nos chama à igreja. Então nós somos conduzidos a isso. Outra coisa importante nós pensarmos é que a igreja ela é o produto da verdade, porque o seu Salvador é a verdade. É o que nós citamos inicialmente, lá em João 14, verso 6. Ou seja, o que isso significa? Que ele realizou o que era necessário para a nossa salvação, consumando a sua obra e abrindo para o seu povo as portas do reino de Deus, como o Senhor havia prometido pela boca dos profetas. Ou seja, além disso, a obra de Cristo verdadeiramente nos conduz à salvação. E nada falta nem lhe precisa ser acrescentado para que ela seja verdadeiramente eficaz na vida de todos aqueles que foram eleitos por Deus e chamados pelo Espírito Santo, de modo que podemos dizer que a obra de salvação teve início na eternidade mediante a eleição, e certamente ela será realizada em todos os eleitos de Deus, que podem desde já ser vistos como glorificados por causa da fidelidade de Deus em levar adiante o seu propósito, conforme Romanos 8, verso 28 a 30. Então a igreja ela é portadora da verdade. Se ela é produto da verdade, a igreja ela tem que ser a portadora da verdade. No Antigo Testamento, as pessoas que atuavam como portadoras da palavra de Deus eram chamadas de profetas. Ou seja, a mensagem dos profetas, elas tinham autoridade porque elas provinham diretamente de Deus. Então, normalmente, quando o profeta ele ia transmitir uma mensagem, ele começava com a seguinte expressão: assim diz o Senhor. Dessa forma, ficava claro para o povo de Deus que a origem da profecia que seria anunciada era de Deus. Ou seja, aquele homem que estava diante deles era apenas um portador da verdade. Ele não era a origem da verdade. Então, aquilo que ele estava falando
não tinha surgido a partir dos seus pensamentos, das suas ideias, mas o Espírito Santo tomava a mente e o coração daquela pessoa e inspirava ele, ministrava no coração dele e dizia o que precisava ser dito para o povo. Então, quando ele ia diante do povo, ele ia em nome do Senhor e ele falava em nome do Senhor, porque a palavra que ele estava transmitindo não era a palavra dele, era a palavra de Deus. Então, nos tempos do Antigo Testamento, Deus algumas vezes ele usou também anjos para anunciar a verdade ao seu povo e algumas pessoas específicas. Aconteceu, por exemplo, quando o anjo falou com Agar, lá em Gênesis 21 e 17. No Novo Testamento, nós encontramos o anjo falando no nascimento de Jesus. Quando Jesus Cristo é novamente ascenso aos céus, os anjos também aparecem. No entanto, ou seja, embora Deus pudesse fazer uso dos anjos para proclamar a sua palavra, e no caso, por exemplo, conforme nós lemos em Números, capítulo 22, 21 a 33, ele usou uma mula para dar sua mensagem ao profeta rebelde. Ele decidiu que a sua mensagem, ela é anunciada pelos seres humanos como portadores da verdade. Então, Deus não fala por outro meio, senão através dos seres humanos. No Novo Testamento, também os portadores da verdade foram os apóstolos, ou seja, eles aprenderam as mensagens diretamente de Jesus Cristo e eles receberam a promessa de que eles receberiam o Espírito da verdade que os faria lembrar de tudo quanto eles tinham aprendido. Então, o papel do Espírito Santo na vida dos apóstolos era fazer com que eles lembrassem e eles transmitissem com fidelidade a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, a proclamação de Deus. Então, sob a orientação do Espírito Santo, os apóstolos, assim como profetas, não anunciavam a sua própria doutrina, mas a doutrina que eles tinham recebido de Cristo. Hoje nós não temos mais os profetas do Antigo Testamento, como havia nem os apóstolos, mas nós temos a verdade que eles nos deixaram sob nossa responsabilidade e nós somos os portadores dessa verdade para a nossa própria geração. Então nós temos responsabilidades de conhecer a vontade de Deus revelada na sua palavra e transmitir esta mesma verdade às próximas gerações, ou às gerações que nós estamos vivendo. Então, quando é que isso é feito? Quando nós aprendemos a verdade eterna, que está encarnada nas Escrituras Sagradas, e nós aplicamos esta mensagem ao nosso próprio contexto social, ao contexto em que nós estamos vivendo. Ou seja, ela é relevante, ela é uma palavra que ela provoca impactos interessantes na nossa vida, provoca transformações e mudanças de tal forma que o homem volta totalmente a Deus. Outra coisa importante nós entendermos que a igreja ela é guardiã da verdade. No Antigo Testamento, o Israel, ele era conhecido como aquele a quem os oráculos de Deus foram confiados, conforme Paulo escreve em Romanos capítulo 3, versículo 1. Ou seja, a lei de Deus foi dada a eles por intermédio de Moisés. Os profetas israelitas, os sacerdotes ou seja, os sacerdotes eram israelitas, a aliança havia sido feita com o povo de Israel, o templo era em Jerusalém, a promessa do Messias também foi feita a eles. Eles tinham a obrigação de preservar a revelação dada a eles, recebida de Deus, e eles tinham a obrigação também de transmitir às novas gerações. Nós encontramos nos Salmos dizendo que uma geração declarará outra geração. Ou seja, eles tinham a responsabilidade de transmitir. No Novo Testamento, esta função agora, ela não pertence mais ao Israel natural, ao Israel da carne. Esta missão agora, ou esta função, pertence à Igreja de Cristo. Ou seja, a igreja ela é chamada, por isso Paulo ele chama lá em 1 Timóteo, capítulo 3 e 15, texto que nós lemos inicialmente, como coluna e firmeza da verdade, ou coluna e baluarte da verdade. A função das colunas é dar sustentação à estrutura. A igreja tem a função de sustentar e preservar a palavra de Deus,
Baluarte é um lugar seguro, uma fortaleza, um refúgio. Então a igreja precisa esconder a palavra, conforme diz o salmista Davi: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a igreja precisa encarnar a palavra de Deus, ela precisa guardar a palavra de Deus dentro do seu coração. Ela não pode deixar que a palavra fique fora dela, ela precisa estar inserida na igreja. Então a igreja, de acordo com o apóstolo Paulo, ela é responsável pela preservação da palavra da verdade. Ela está comprometida com isto. Então, diante disso, é fundamental que a igreja dedique suas mentes mais aguçadas, seus corações mais fervorosos e piedosos ao estudo e à pregação da palavra de Deus. Se nós queremos uma igreja forte, nós precisamos ter púlpitos fortes, nós precisamos ter locais onde prepara os crentes de forma profunda, alicerçada na palavra de Deus. É necessário que levemos a sério a missão de preservar e anunciar a verdade que uma vez foi entregue aos santos. Esta é a responsabilidade da igreja. Portanto, a igreja ela é proclamadora da verdade. A grande missão da igreja é proclamar o evangelho. A igreja que prega reformas sociais, normas de civilidades que são indispensáveis, mas que não prega os ensinos sobre o pecado, o inferno, o céu, salvação, perdão, graça, justificação, santificação, trindade, Cristo, Messias e o retorno de Cristo, ela não está cumprindo a sua missão de proclamadora da verdade. Ou seja, mais do que nós termos compromisso com reformas sociais, nós temos compromisso com a proclamação que revela o pecado do homem, que confronta esse homem com o seu pecado, que mostra a importância da salvação, do plano redentor de Cristo e que também diz para a humanidade que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Então a igreja tem a responsabilidade de proclamar todo o desígnio de Deus, conforme Atos 20, versículo 27. Então, diante disso, nós precisamos prestar atenção se de fato nós estamos fazendo isso. Então, diante disso, a igreja, ela é uma igreja que prega uma doutrina sadia. É uma igreja que prega ensinos e princípios estabelecidos na palavra de Deus. Tem muitas pessoas que elas pensam que a pregação bíblica, a exposição da Bíblia, é algo desassociado da espiritualidade. Tem pessoas que eles pensam que uma igreja espiritual não é aquela que expõe a palavra de Deus, mas é aquela que de repente toma todo o tempo esperando com que o Espírito Santo traga uma palavra específica através de uma pessoa desassociada da Bíblia. Ou seja, considerar o Espírito Santo e a doutrina como duas coisas que excluem de forma mútua, ou seja, é um erro muito grande, é um erro grosseiro primário que chega à heresia. Ou seja, acreditar que andar no Espírito seja algo diferente de orientar o seu relacionamento com Deus e sua vida pessoal pelo ensino claro das Escrituras, mostra o quanto nós somos ignorantes, tanto sobre a pessoa quanto a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é aquele que inspirou a inerrante palavra de Deus. O Espírito Santo é aquele que revelou a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo, diz assim, que o Espírito Santo, os homens de Deus não falaram por si mesmos, mas eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo foi quem inspirou os apóstolos de Cristo, foi quem inspirou os profetas. Ou seja, nenhum destes homens que foram inspirados pelo Espírito Santo, eles aprenderam a menosprezar a palavra de Deus ou se colocar acima dela. Eles sempre foram coerentes com a palavra de Deus. Toda profecia, toda revelação, toda pregação, ela precisa necessariamente ser parametrizada pela palavra de Deus. Ela precisa ser, a palavra de Deus é a nossa régua, é a nossa linha mestra, é com base nesta regra que nós confiamos e que nós conferimos se a pessoa está dizendo a verdade ou não. Pode uma pessoa chegar diante de mim, diante de você, com todo entusiasmo, com
toda a euforia, com todo o ardor possível, mas se ele não estiver falando de acordo com a palavra de Deus, ele não está sendo usado pelo Espírito Santo. Porque uma coisa é certa, o Espírito Santo não contradiz a si mesmo. Logo, o Espírito Santo não irá contradizer a palavra de Deus. Ele não irá falar contra a palavra de Deus. Pelo contrário, ou seja, quando nós vemos os profetas inspirados pelo Espírito Santo, eles ensinavam que a palavra de Deus tem a autoridade do seu autor, ou seja, tem a autoridade do próprio Deus, conforme nós lemos em Gálatas 1, versículo 6 a 9, Romanos 3 e 2, Atos 7, 38, Salmos 19, 7 e 2 Timóteo 3, 16. A Escritura, então, ela não é resultado da especulação humana, nem das maluquices, dos desvaneios fantasiosos da criatividade humana. Ou seja, a Escritura é obra do Espírito Santo, que escolheu, ou seja, que inspirou os servos escolhidos para fazer registrar de modo infalível e inerrante tudo que lhe aprouve revelar ao homem e que nunca será mudado. Ou seja, Deus, o Espírito, não está sujeito a mudanças. Ele não muda. Ele diz lá em Malaquias, eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, 6. Hebreus 1 e 12. Tiago 1 e 17 diz que nele não há sombra nem mudança de variação. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Deus pensava no princípio, Deus pensa no presente e Deus continuará pensando no futuro. O que Deus falou no passado, Deus fala no presente e continuará falando no futuro. A verdade de Deus é eterna. A verdade de Deus permanece para sempre. Ou seja, a palavra de Deus permanece para sempre. Então o apóstolo Paulo, só para vocês terem ideia, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 6, diz que ele foi arrebatado até o terceiro céus. Mas quando você vê na Bíblia, nos escritos de Paulo, ele se baseando na sua experiência de arrebatamento, quando é que você vê isso? Onde é que Paulo baseava a sua mensagem? Ele baseava-se na lei dos profetas, conforme nós lemos em Romanos 2, versículo 13, Romanos 3, 21 e 31, Romanos 7, 7, Romanos verso 14, 22, 25, 8 e 2, 10 e 5, Gálatas 3, 21 a 24, Efésios 2 e 20 e 1 Timóteo 1 e 8. Então são nesses princípios que Paulo pregava a sua palavra. Ele não baseou em seus pensamentos, nem em suas experiências espirituais. Ele baseia-se na palavra de Deus. Ou seja, a sã doutrina, ela está estreitamente relacionada com toda a nossa vida cristã. Ou seja, a nossa vida cristã, ela é a expressão da obra do Espírito Santo em nossos corações. Como observamos, o ensino do Espírito Santo é por meio da Escritura e é através dele que nós somos conduzidos a um compromisso sério com Deus. Fora isso, nós não conseguimos. Leia Salmo 119, versículo 11, 93 e 105. Então, nós precisamos entender isso, que nada está desassociado da ação do Espírito Santo. Então, a Escritura, ela é o padrão do Espírito Santo, porque foi ele quem inspirou os homens santos e escreveram, e ele não muda. O Espírito que inspirou as Escrituras no passado é o mesmo Espírito hoje. Então nós observamos isso. Então existem as pessoas que, para justificarem não estudar a Bíblia e não se basear pela palavra, eles usam um texto de forma equivocada, registrado em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que diz assim, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, diante deles, nós não devemos usar a palavra escrita, mas apenas o Espírito. Veja só o que Paulo está ensinando nessa passagem. O que Paulo está ensinando nessa passagem está, na verdade, combatendo os falsos profetas. Estes homens, eles tinham enviado cartas às igrejas, apresentando-se como apóstolos, conforme Gálatas 3, versículo 1. Esses falsos profetas pretendiam exaltar a lei da antiga aliança sem fazer caso de Cristo. Na verdade, se os crentes dessem ouvido a esses falsos apóstolos, eles estariam
distanciando-se da graça da nova aliança, na qual o Senhor prometeu, através dessa graça, escrever a sua lei ou esculpir no coração, nas tábuas dos corações. Ele diz assim que ele colocaria isso nas entranhas dos crentes, conforme Jeremias 31 e 33 e Hebreus 8 e 10. Então o apóstolo Paulo ensina que a lei de Deus é letra morta e mata a todos que leem, quando não é acompanhada pela graça. Nós precisamos ser acompanhados pela graça ou alcançados pela graça de Deus, para nós conseguirmos aplicarmos as verdades do Evangelho, aplicarmos a própria lei ao nosso coração, pois somente pessoas alcançadas pela graça têm a lei de Deus escrita no seu coração, têm a lei de Deus cravada no seu coração. Por outro lado, sempre que ela é usada pelo Espírito para fazer com que a graça de Deus alcance o coração do pecador, ela é palavra de vida, ela é capaz de restaurar a alma, ela é capaz de alegrar o coração, conforme Salmos 19, versos 7 a 8. Então, ou seja, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, conforme Romanos 10 e 17. Então, o Espírito, ele vivifica. O Espírito Santo, ele traz vida. Então, quando Jesus treinava seus discípulos para a missão que teriam de realizar, ou seja, ele não os ensinava a desconsiderar as Escrituras, mas ele dizia que eles deveriam se capacitar para a realização da missão. Eles deveriam se capacitar. Ele começa dizendo para eles, quando ele começa a explicar lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 e 27, ele mostra os recursos doutrinários. Ele começa explicando para ele, desde Moisés e os profetas, tudo que falava acerca deles. Ou seja, se vocês, em outras palavras, Jesus estava dizendo, se vocês querem compreender a missão, vocês precisam entender o que os profetas falaram acerca de mim, o que eles disseram acerca de mim. E depois disso, ele disse que eles não precisariam apenas do conhecimento teórico, mas eles precisariam ser cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que daria vida às palavras, é o Espírito Santo que faria com que eles fossem testemunhas e eles pudessem se esforçar, pudessem ensinar de fato, pudessem conduzir as pessoas ao reino de Deus. Diante disso, nós entendemos que a igreja que se afasta da verdade, que se torna indiferente à verdade, ou que tolera heresias, que nega os ensinos básicos da palavra de Deus, deixa de ser uma igreja verdadeira exatamente quando ela afasta, quando ela é indiferente ou quando ela tolera heresias e não dá a diretriz correta. A sã doutrina, ela não é uma pedra de tropeço colocada diante da igreja para militar contra o Espírito, como algumas pessoas costumam dar a entender. A sã doutrina, ela é a revelação do próprio Deus, ou seja, do próprio Espírito de Deus. Ela nos ensina a ter um firme relacionamento com Deus e andar nos caminhos do Senhor. Ela não forma um contraste com o Espírito Santo, pelo contrário, ela é o principal meio utilizado pelo Espírito Santo para nos guiar em santidade. O ministério da palavra e o ministério do Espírito, eles estão ligados de tal modo, de forma tão íntima, que é impossível enxergar um sem enxergar o outro. A doutrina nos foi dada pela revelação do Espírito e a Escritura que o Espírito utiliza para falar ao nosso coração. Ou seja, o Espírito e doutrina andam lado a lado. Nós não podemos achar que uma pessoa que fala ao léu sem recorrer à palavra, sem base na palavra de Deus, a palavra dele seja mais importante e seja superior à palavra de Deus. Se ela não estiver de acordo com a palavra, ele está tendo um problema, porque assim diz o profeta, se eles não falarem a lei é o testemunho, se eles não falarem conforme essa palavra, nunca verão a alva. Então nós precisamos dizer de acordo com a palavra de Deus. Agora, só para você refletir um pouco, uma aplicação para a sua vida.
Que valor você tem dado na prática à verdade? Ela para você é coisa relativa? Você constrói sua própria verdade? Outra pergunta. Seu apego à verdade tem se limitado à opinião de que ela deve ser mantida ou você tem se empenhado pessoalmente em fazer isso? Outra pergunta importante. Na prática, como você tem zelado pela verdade da palavra de Deus? Você lê a Bíblia todos os dias? Você faz culto doméstico? Você tem um tempo reservado para a sua devocional diária? Qual foi o último livro cristão que você leu? Se você tem a responsabilidade de ensinar, se você tem a responsabilidade de proclamar, se você tem a responsabilidade como membro da Igreja de Cristo de ser o guardião da verdade, com que dedicação você tem preparado para isso? Pense em tudo isso. Pense no que tudo isso tem a ver com o zelo pela verdade e dedique ao estudo da palavra do Senhor. Diante do que foi dito, você aprendeu hoje, qual será o seu padrão de fé e conduta daqui por diante? Ou você vai continuar buscando filosofia, pensamentos humanos, buscar pensamento de especialistas de rede de televisão, de internet, de youtuber? É isso que você vai procurar? Ou você vai recorrer à fonte da verdade, que é a palavra de Deus? E por fim, e a quem você recorrerá? Você vai recorrer para pedir capacitação para crescer em santidade. Como é que você vai buscar? Você vai correr atrás de profetas por aí? Tem gente que vive atrás de profetas, sai procurando profetas, quando a profecia, a orientação está diante dele, mas muitas vezes está na prateleira, empoeirando. Ele não é capaz de abrir as escrituras para se orientar por ela. E sai correndo aí atrás, feito louco, atrás de profetas, muitas vezes homens carnais, homens mentirosos, muitas vezes domados pelo emocionalismo. Eu pergunto, a quem você recorrerá para pedir capacitação para crescer em santidade? Como o Salmo 111 se relaciona com o que você ouviu hoje? Você tem escondido a palavra de Deus no seu coração? Se tirarem a Bíblia da sua mão, ela está guardada dentro de você? Estas são algumas coisas que eu gostaria que você refletisse. Que Deus, por sua graça, possa ajudar a você a entender que a igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade. Ou seja, a igreja, ela é a proclamadora da verdade. A igreja e a verdade está em Deus, ela foi criada pela verdade. E o que o mundo prega são filosofias nascidas de corações corrompidos, de corações afastados de Deus, de corações em rebelião contra Deus, de pessoas que queriam se rebelar ou que se rebelaram frontalmente contra Deus. Portanto, não seja um rebelado contra Deus. Renda-se a Ele, renda-se à palavra dEle. Escute a voz de Deus falando ao seu coração. Abra o seu coração. Deixe Deus falar com você. Deixe a palavra dEle orientar sua vida. E você verá a grande dádiva, a grande bênção que é viver sob a direção direta do Espírito Santo. Graças a Deus. Nesse momento nós iremos orar, nós iremos falar com Deus e você que tem pedidos de oração, vai nos encaminhar aqui o seu pedido e juntamente conosco. Talvez você até agora tinha algumas dúvidas em relação sobre o que era a igreja. E eu quero te convidar você a também fazer parte da igreja de Deus, essa coluna e firmeza da verdade. A ser, juntamente com a igreja, um guardião da palavra de Deus. A ser, juntamente com a igreja, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Se até hoje você era guiado pelos seus pensamentos, guiados pela sua vontade,
eu desafio você a mudar de lado. Eu desafio você a mudar seus pensamentos, a render-se a Cristo. A Bíblia diz que a rebelião é pecado, como pecado de feitiçaria. Rejeitar a palavra de Deus é rebelião. Você está em sério perigo. Você precisa voltar-se para Deus. E nós vamos orar. E se você quiser tomar a sua decisão também nesta manhã, de confiar plenamente que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus e que nela está revelado todos os desígnios de Deus, eu convido você a orar juntamente comigo e a entregar totalmente sua vida ao controle do Espírito Santo. Que Deus, por sua graça, os abençoe poderosamente. Amém? Nós vamos nesse instante então orar, nós vamos falar com Deus, nós vamos pedir que Deus conforte, que Deus continue nos dirigindo, continue nos guardando, nos protegendo, para que nós possamos dia a dia fazer a vontade do Senhor. Nós estamos aqui aguardando apenas um momentinho chegar aos restantes dos pedidos de oração. Tem mais pessoas mandando, nós estamos aguardando que chegue aqui os pedidos de oração. Você fique mais um momento conosco, que nós vamos orar daqui a pouco. Nós vamos falar com Deus nesse momento, tá bem? Nós vamos orar aqui pela irmã Bernadette. Ela agradece a Deus e aos irmãos que oraram pela saúde da senhora Mauri, a idosa, né? Esta pessoa já está em casa e com saúde restaurada. Então, o que nós vamos agora fazer é o quê? Agradecer a Deus pelo que Ele fez pela dona Mauri, por ela estar restaurada e já em casa. Orar para que Deus possa completar a obra de salvação, de restauração na vida desta mulher e de toda a sua família. Nós acabamos também recebendo agora uma triste notícia do falecimento da nossa irmã Maria Helena, da IAP Jardins Oliveira, vítima do Covid-19. A nossa oração não é mais pela irmã Maria Helena. A palavra de Deus diz que as obras daqueles que morrem em Cristo os acompanham. O que ela tinha que fazer, ela fez em vida. Logo, ela agora descansa. Ela faz como diz o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, o qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Esta foi a esperança com que a nossa irmã dormiu. Foi com esta esperança que ela dormiu em Cristo. Mas nós vamos orar, porque a família fica triste, a família fica abatida, a igreja fica triste e abatida, para que Deus conforte os familiares da nossa irmã Maria Helena. Nós vamos orar também aqui, o irmão Diego Duarte, lá da IAP de Cotia, pede oração. É desse jeito que ele pelo pastor Geraldino, que é por mim, pelo corpo de Cristo, pelo nosso país, pela sua família, saúde e finanças, e pela vida profissional da sua família, pelas empresas Denver e Benefix, e pela sua mãe, Dona Isis. Que Deus, por sua graça, possa conceder graça a cada um. Então, ele está pedindo aqui esta oração, para que vocês também orem por todos. Então, oremos agora nesse momento e fica aqui o convite para que você reflita sobre a palavra de Deus, sobre o que você ouviu hoje. Amém? E tome sua decisão. Soberano Deus, nós te louvamos por tamanha graça, Senhor. Nós te louvamos pela revelação da tua palavra aos nossos corações. Nós te louvamos, meu Deus, porque a tua igreja, ela é resultado da tua verdade. Ela é um projeto que nasceu no teu coração e que ela foi projetada para ser a proclamadora da verdade, a guardiã da verdade e ser, meu Deus, responsável por proclamar todos os desígnios do Senhor. A minha oração nesse momento, meu Deus, é para que o teu Espírito Santo arranque toda dúvida que existe em corações. Nós sabemos, meu Deus, que existem muitos daqueles que se dizem cristãos, daqueles, ó Deus, que já entregaram a vida ao Senhor, mas que eles olham para a tua palavra com reserva, não dão devido valor a esta palavra, Senhor, não estudam conforme deveriam estudá-la,
não dedicam tempo devocional como deveriam dedicar. E eu oro para que o teu Espírito Santo possa iluminar a mente e mostrar a esta a importância de continuarem fiéis à tua palavra e a buscar toda a verdade na tua palavra, Senhor. Meu Deus poderoso, nesse momento eu quero agradecer, Senhor, pela vida da senhora Maurício, Senhor. Pelo Senhor ter cuidado dela, ter abençoado e ter levado ela para sua casa, com a sua família. A minha oração, meu Deus, é que o Senhor complete a obra de salvação na vida dela, na vida de todos os membros da sua família. Que eles possam, meu Deus, se ainda não encontraram Jesus, poder, meu Pai, ter um encontro real com Cristo de rendição ao Senhor Jesus. Pai, nesse momento eu oro também pela família da irmã Maria Helena, para que eles sejam confortados, sejam consolados pelo Senhor. Meu Deus, nós pedimos a tua bênção pela igreja que é o corpo de Cristo. Nós oramos pela nossa nação, Senhor, pelo nosso país, pelos governantes do nosso país, Senhor. Nós oramos, ó Deus, pela família do irmão Diego, Pai. Ora por ele, pela Eline, pelo João, pela Maria Eduarda. Pedimos a tua graça e a tua bênção sobre esta família, Senhor. Nós oramos pela vida profissional deles, ó Pai. Nós oramos pelas empresas em que eles prestam serviço, Senhor. Que estas sejam abençoadas. Oramos também pela dona Isis, que ela possa ser abençoada pelo Senhor e alcançada pela tua graça. Meu Deus poderoso, também clamamos a ti, Senhor, em favor da nossa irmã Maria Pereira, que está internada, Senhor. Precisa da tua graça e da tua misericórdia. Eu suplico por ela nesse momento, ó Pai. Estenda a tua mão de poder sobre a vida de cada pessoa, de cada vida. Faça, meu Deus, o teu querer. Nós te imploramos em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Graças te damos. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao final de mais um culto de celebração, de reflexão e de exposição da palavra de Deus. Primeiramente, de manhã tivemos a escola bíblica, onde foi uma bênção, onde nós falamos sobre os dias finais, né? As coisas finais. Depois nós tivemos louvor, adoração, onde Deus se fez presente poderosamente na vida do Júnior, da Edicleia. Nós fomos tocados pela ação do Espírito Santo quando eles louvavam. E agora nós expusemos a palavra de Deus e nós falamos sobre a igreja e a verdade versus mundo líquido. Que você possa escolher ouvir Deus, que você possa escolher ser orientado por Deus e não pelas filosofias deste mundo. É lógico que você vai ouvir pressão, você vai ouvir um monte de argumentos contrários para tentar derrubar sua fé, para tentar fazer com que você acredite no que eles estão dizendo. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Portanto, ele não merece a nossa atenção. O que o mundo diz deve ser repudiado, deve ser contestado pela palavra de Deus de forma pacífica, mas pela palavra de Deus. Que Deus, por sua graça, nos ajude grandemente. Curve sua cabeça e seja abençoado agora com a bênção apostólica, dizendo: Senhor, nós te agradecemos por esse momento especial, por esse momento importante que passamos diante de ti. E agora, meu Deus, despedimos dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos nós, agora e sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.